Nós queremos abraçar as pessoas que estão nos vendo e ouvindo em vários lugares. O Marquinhos nos disse que várias pessoas já estão acessando nesse momento o site da igreja vidaabundante.net, estão vendo e participando do culto ao vivo, né? Então, nosso abraço a todos aqueles, gente de vários países, inclusive, né? E a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo o nosso abraço carinhoso e fraternal. E nossa oração é para que Deus possa ministrar o seu coração como ao coração de todos nós que aqui estamos. Deus abençoe a todos vocês. João capítulo 4, texto bastante conhecido. Fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Vou começar a ler a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, perguntes, ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, pois nós o recorreremos para alicerçar a nossa pregação nesta noite. Diógenes de Síncope, ou de Sinope, que viveu entre os anos 412 a 323 a.C., era um filósofo da Grécia Antiga que, desterrado da sua pátria, foi morar em Atenas. Disse que ele perambulava pelas ruas da cidade com uma lamparina acesa em suas mãos em plena luz do dia. Ao vê-lo andar com aquela lamparina acesa por todos os cantos daquela cidade, em plena luz do dia, logo as pessoas perguntavam, curiosas, Diógenes, por que você carrega essa lamparina em pleno sol do meio-dia? E ele prontamente respondia, eu procuro um homem. Eu procuro um homem honesto. Eu procuro um homem verdadeiro. Um homem sincero. Eu procuro um homem em que eu possa confiar. No texto que nós lemos, que nos fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, num dado momento da conversa, quando ela diz para Jesus que era naquele monte, o Monte Gerizim, que ficava em Samaria,
capital do Reino do Norte, de Israel, que era que se devia adorar. Jesus fala para ela: olha, mulher, não é nem aqui em Jerusalém. Quer saber de uma coisa? Na verdade, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Pensando nessa palavra de Jesus, eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema. Deus está procurando. Deus está à procura. Quem esteve aqui na quarta-feira passada ou retrasada, não me recordo bem, parece passada, retrasada, ouviu o pastor Ulisses falar um pouco sobre isso, esse tema também. Deus está procurando, mas o que Deus procura? O que Deus procura? Em primeiro lugar, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Jesus disse à mulher samaritana que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque naquela época, tanto os judeus do norte, cuja capital era Samaria, quanto os judeus do sul, cuja capital era Jerusalém, se julgavam os detentores da verdade, os detentores do lugar da verdadeira adoração a Deus. Agora, qual a base que eles tinham para dizerem isso ou para agirem dessa forma? A razão pelas quais ou pela qual eles tinham esse conceito era porque no passado, na época de Moisés, em que Moisés conduziu o povo de Israel para o Egito, houve um momento em que Deus disse para Moisés: neste monte Ebal vocês vão pronunciar a maldição, mas neste monte Gerizim vocês vão pronunciar a bênção. E eles então, depois de um tempo, Gerizim ficou pertencendo ao reino do norte de Israel, e ali eles vieram construir um templo em oposição ao templo de Jerusalém. Posteriormente, esse templo que foi construído em Samaria foi derrubado, foi destruído, mas eles continuavam adorando naquele monte, porque eles entendiam que aquele monte era um lugar sagrado. Agora, por outro lado, os judeus do Reino do Sul achavam que Jerusalém era a cidade que Deus havia escolhido para ser a cidade da verdadeira adoração. Afinal de contas, era lá que se encontrava o templo, e era para lá que se dirigiam todas as tribos de Israel para adorarem o Senhor. Era a cidade do grande Deus, conforme diz um dos salmos. Foi ali naquele lugar que tudo começou. Foi ali o lugar em que Davi idealizou para ser o templo do Senhor, e o seu filho Salomão concretizou o seu sonho. O grande problema vivido tanto pelos judeus do norte quanto pelos judeus do sul foi que, ao institucionalizarem o lugar como lugar da verdadeira adoração, eles perderam a visão da essência, daquilo que realmente Deus tinha preparado para eles. Eles não entenderam que o lugar e a forma litúrgica de como se adora a Deus são as coisas menos importantes quando ele não encontra um coração quebrantado e contrito da parte de quem o adora. Lugar e forma são as coisas que menos tocam o coração de Deus. Pode te emocionar, uma coreografia muito bonita, um grupo musical tocando em perfeita harmonia, vozes melodiosas, harmoniosas, vozes que tocam o nosso coração, mas isso não toca em nada o coração de Deus, se não estiver vindo de corações quebrantados e contritos. Nem os judeus do norte, nem os judeus do sul entenderam que a adoração a Deus em espírito e em verdade, que
devia ser prestado nos cultos formais do templo era algo que deveria ser apenas uma extensão de um culto não formal, vivido no dia a dia, como expressão de gratidão, de louvor e de adoração a Deus, como reconhecimento de quem Ele é, não apenas do que Ele faz por nós. Queridos, a partir do momento que nós invertemos esta ordem, nós nos tornamos tão hipócritas e tão falsos, pessoas tão longe do alvo, quanto aqueles que adoravam a Deus no Monte Gerizim ou em Jerusalém. O culto aqui não pode ser mais importante do que o culto da nossa vida diária com Deus. Ele tem que ser uma extensão. Será que eu estou me conseguindo fazer entender? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vejo bem claro essa distinção nos dias de hoje, a exemplo do que se via nos tempos passados, quando os judeus do norte e do sul disputavam e julgavam serem eles os guardiões do lugar e da forma correta da verdadeira adoração a Deus. E como é que eu vejo nos dias de hoje essa realidade tão presente? De um lado estão os tradicionais, históricos ou reformados, como queiram ser chamados. Do outro lado estão os pentecostais e os neopentecostais, cada um querendo levantar mais alto a sua bandeira de que o lugar e a forma deles adorarem a Deus é que estão certos. Cada um mais orgulhoso e mais soberbo do que o outro. Tantas vezes desprovido de corações quebrantados e derramados na presença do Senhor. Tem que ter manifestações de indução, de adoração a Deus, porque se não tiver isso, as pessoas não adoram. Apesar de já terem se passado quase 2000 anos, amados, desde que Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, o problema persiste, razão pela qual Deus está a buscar, tanto entre os tradicionais quanto entre os pentecostais e neopentecostais, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Note, os irmãos, que Jesus não disse que Deus está à procura de adoração. Jesus não disse que Deus está à procura de adoração, porque a adoração Ele tem perfeita no céu. Mas Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoradores deste nível estão cada vez mais escassos em nossos dias. Deus tem encontrado muito show em muitas das nossas igrejas, muitos cantores de vozes bonitas, muitos instrumentistas afinados, muitos animadores de auditórios cunhados por eles mesmos de levitas, de ministros de louvores, muitos dançarinos bons. Mas às vezes eu faço a pergunta para mim mesmo: será que Ele tem encontrado nessas mesmas igrejas e até mesmo em mim um adorador da forma como Ele quer ser adorado? Será que Ele tem encontrado em você esse adorador? Em que quando chega na igreja, o louva e o adora como extensão da sua vida, do seu trabalho, da sua vida dentro de casa. Amados, a palavra de Jesus para aquela mulher que pensava que a adoração a Deus tinha mais a ver com a forma e o lugar foi: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. A palavra grega pregada aqui para verdadeiro é aletheia, o oposto de fictício, fingido, falso. Denota veracidade, realidade, sinceridade. Uma coisa é buscar a Deus, outra coisa diferente é ser buscado por Deus. Deus está buscando nesta noite
em nosso meio, ou no meio desses que nos ouvem em vários lugares do mundo, adoradores. Pare um pouco para pensar, meu irmão. Se Deus tem encontrado em você um adorador que o adora em espírito e em verdade, é Ele o objeto da sua adoração, ou você precisa de algum estímulo para o adorar? Querido, me dói a alma, me dói o coração quando eu vejo os nossos instrumentistas, ou de qualquer outra igreja, quase que esgoelando os crentes. Louvem-nos, louvem-nos. Agora faça assim, irmãos, agora faça assim. E eu decidi, depois de quase 30 anos de ministério, que quando eu fosse para a frente ministrar o louvor junto com a congregação, que eu ia ficar na boa parte com os olhos fechados, ou tentando olhar como se fosse para o céu, para não ver a apatia e indiferença de alguns que fica se olhando para você, ou então com o seu celular, ou com um iPad, ou sei lá o que for, e não tem quem pede. É difícil não perder a concentração e não perder, irmãos, aquela graça de estar ministrando, de ver tanta indiferença. E aquele irmão passa a se tornar um verdadeiro animador de auditório, porque muitas vezes nós crentes não entendemos que aqui tem que ser uma extensão do louvor e adoração do nosso dia a dia. Deus tem encontrado em você um adorador, querido. Mas não é um adorador qualquer. É um adorador que o adora em espírito e em verdade. Deus está procurando, em segundo lugar, Deus está procurando pecadores arrependidos de todo o seu coração. Pecadores que se arrependam de todo o coração. Desde o começo dos tempos, com Adão, até o último dia de vida do ser humano aqui na terra, a iniciativa de buscar o perdido é sempre de Deus. Você jamais vai ver alguém buscando a Deus. E se você o encontrar é porque, primeiro, Deus já o buscou. Quando os nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconderem do Senhor por detrás das árvores. Preguei recentemente sobre esse tema aqui. Quando é que eles se esconderam? Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Era naquele lugar que o Senhor se encontrava com eles todos os dias, mas naquele dia, logo depois da queda, não os encontrou no lugar de costume, e como se não soubesse onde estava, Deus pergunta: Adão, onde estás? Como aquele pai. Você já fez isso, João Carlos? Quando essa pequena está brincando de esconder, e esconde atrás da cortina com a metade das canelas lá de fora, e você fica: Ana Clara, cadê você? Ana Clara. E ela é escondida lá, e você finge que não está vendo e passa: Ana Clara, cadê você? Olha atrás do sofá. E Deus faz assim, esse joguinho de Adão. Deus vê Adão atrás da árvore, mas finge que não vê, e continua caminhando e: Adão, cadê você? O que você acha que Deus estava fazendo ao chamar Adão e perguntar onde ele estava? Estava dando-lhe a chance de se interagir com ele. Mais do que isso,
estava dando-lhe a chance dele reconhecer que havia errado e de se arrepender do seu pecado. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, pelo contrário, como fazem muitos de nós quando erramos, eles passaram a justificar, ou ele passou a justificar o seu erro, transferindo para o outro a culpa que era sua. E quando Deus pergunta a Adão, finalmente Deus fala: achei você aqui, o que aconteceu? A mulher que tu me deste. Lamentavelmente, nem sempre Deus tem encontrado em nós, pecadores, homens e mulheres verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. A sequência do texto nos dá a entender que Deus encontrou esse arrependimento naquela mulher samaritana. Logo depois, ela saiu a convidar a todos os moradores da cidade vizinha para virem conhecer aquele que havia denunciado o seu pecado. Isso é próprio de quem já passou por um arrependimento. Isso é próprio de quem tem uma percepção de quem de fato ela é. Não tem mais jeito de esconder. E não quero esconder também. Não foi só o cântaro que ela deixou para trás. Ela deixou para trás a sua velha vida. Depois de adulterar-se com Batseba, o esposo, a esposa do seu comandante, de quem Davi foi o autor intelectual da sua morte, diz-nos o seu biógrafo que depois de ser confrontado face a face pelo profeta Natã a respeito do que ele fez, esta foi a sua resposta ao profeta. Veja a diferença, irmãos, de quando há verdadeiro arrependimento, quando há reconhecimento real de erro. O profeta chega para ele e o confronta e dizendo: você é este homem que pecou. E o que Davi diz? Por certo, ele baixa a cabeça. O texto não diz, mas imagino que ele deve ter chorado naquele instante. E ele simplesmente diz o seguinte: pequei contra o Senhor. Irmãos, Davi não acrescenta uma só palavra. Davi não tenta justificar nada. Foi num momento de fraqueza. Eu fui para lá sem querer. Eu subi no terraço da minha casa sem querer. E sem querer eu vi aquela mulher. Não foi uma coisa intencional. Não foi uma coisa planejada. Ele não argumenta absolutamente nada. Ele simplesmente diz: eu pequei contra o Senhor. Isso é a atitude de gente verdadeiramente arrependida. Gente que quer mudança. Gente que não quer permanecer no erro. Mas os irmãos já repararam como nós temos sempre uma desculpa, sempre uma explicação por que nós fizemos aquilo que não deveríamos ter feito? E logo depois desse reconhecimento do seu erro e do seu arrependimento, estas foram as palavras do profeta a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Num dos seus salmos de confissão, o salmista Davi chama de feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi chama de feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor, não há engano. Salmo 32. Agora, queridos, só há uma forma da iniquidade, do pecado de uma pessoa ser coberta. Só há uma forma do Senhor não atribuir pecado a alguém. Não existe uma outra. Guarde isso na sua mente. Não existe outra. Só há uma forma de Deus não atribuir pecado a alguém.
se este alguém for perdoado. É o sangue de Cristo que cobre os nossos pecados diante dos olhos santos de Deus. E isso acontece quando Deus encontra em nós arrependimento sincero e verdadeiro, através do qual vem o perdão que apaga os nossos pecados, por mais hediondos que eles sejam aos olhos dos homens. Se há uma coisa que Deus não despreza, ou seja, uma coisa que Deus leva muito em consideração, é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Deus tem encontrado muitos de nós, entre muitos de nós, pecadores que se entristecem com os seus pecados, pecadores cheios de remorso, pecadores que choram pelos seus pecados, pecadores que lamentam os seus pecados, pecadores que se matam pelos seus pecados, pecadores que ficam deprimidos por causa dos seus pecados, enfim, pecadores que não se perdoam por causa dos seus pecados. Mas nem sempre Deus tem encontrado pecadores verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. O autor da carta aos Hebreus nos adverte para que não haja, para que não seja encontrado em nós pessoas como Esaú, que por um prato de lentilha, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú era irmão de Jacó, e quando ele volta do campo com fome, ele tinha o direito de primogenitura, porque ele nascera primeiro, embora tivesse todo esse direito de receber a maior parte da herança, de carregar o nome do pai, de carregar o nome da família. E quando ele volta do campo com fome, Jacó estava com um cozinhado de lentilha, avermelhado. E ele diz: eu te dou um prato desse cozinhado se você me vender o seu direito de primogenitura. E é aqui que muitos, desde jovens, têm destruído a sua vida, abrindo mão de valores grandiosos que eles não conseguiriam por si mesmos. Eles não escolheram nascer primeiro, foi bênção de Deus para ele, e ele abriu mão dessa bênção que Deus conquistou para ele, para trocar por um prato de lentilha, que em outra ocasião ele não comeria, porque ele não se apeteceria com um prato de lentilha. Mas quantos de nós, muitas vezes, no meio das nossas necessidades, trocamos coisas de valor por coisas de valor algum? E aqui o autor da carta aos Hebreus está exatamente nos advertindo. E logo em seguida o escritor sagrado continua falando a respeito dele, do que ele fez, e nos diz o seguinte: posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ouça-me com atenção. O maior problema de Esaú não foi o fato de Deus ter encontrado nele um homem impuro e profano, vendendo o seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilha. O maior problema de Esaú foi o fato de Deus não ter encontrado nele um pecador verdadeiramente arrependido pelo que ele fez. Isto o fez entrar para a história pelas portas do fundo, ao contrário do filho pródigo, que entrou para a história pela porta da frente, não pelo fato de não ter pecado, mas pelo fato de ter tido um verdadeiro arrependimento. Deus está procurando pecadores verdadeiramente arrependidos.
Deus tem encontrado muita gente que tem tentado enganar a Ele, porque consegue enganar uns aos outros, consegue enganar ao seu pastor, consegue enganar a sua esposa, seu esposo, seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe, consegue enganar o seu patrão, consegue enganar o seu empregado, e acha que consegue enganar a Deus também. Deus está procurando pecadores verdadeiramente arrependidos para oferecer o seu gracioso perdão. Será que Ele pode encontrar em você este pecador? Deus está procurando, em terceiro lugar, crentes que se disponham a obedecerem ao ID de Jesus. Crentes que estejam dispostos a obedecerem ao ID de Jesus. O profeta Isaías relata em seu livro que no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão esplendorosa dos céus, na qual ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, cercado de seres celestiais que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diferente de muitas pessoas que dizem ter tido alguma visão de anjos dos céus e até do próprio Deus, e passam a se considerarem mais espirituais do que os outros. Isaías, que era um homem de boa índole, de uma moral intocável, um homem para quem ninguém podia apontar o dedo, na hora que ele tem essa visão extraordinária, ele se sentiu mais indigno e miserável, pecador, chegando a ponto de dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aquele que iniciou seu ministério proclamando uma série de ais contra os pecadores, agora, diante dessa visão, ele aponta o dedo para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido. Amados, essa atitude de Isaías me faz pensar que se houvesse uma visão mais clara desse Deus Santo a quem servimos, da nossa parte, por certo, haveria menos pessoas com o dedo estendido para os outros, e mais pessoas com os dedos estendidos para si mesmos. Foi nesse momento que Isaías ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao ouvir essa pergunta, ele não titubeou e logo respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E diante dessa resposta, a palavra de Deus para Isaías foi: vai. E dá uma missão para ele difícil, dizendo: você vai pregar para esse povo vai te ouvir, mas não vai se converter. Não vai se convencer dos seus pecados. São pessoas assim que Deus está a procurar. Pessoas que estejam dispostas a obedecerem ao ID de Jesus, mas lamentavelmente Ele não tem encontrado em muitas das nossas igrejas essas pessoas, assim como Ele não encontrou ninguém que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante dele em favor do seu povo no passado. O pastor Luiz pregou sobre isso aqui outro dia. Olha para os irmãos, vou ler esse texto de Ezequiel capítulo 22. O texto diz assim: busquei entre eles, diz Deus, diz o Senhor, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei.
Jesus afirmou certa vez que a seara, e alguns às vezes leem apressadamente e pensam, o Ceará é grande e os trabalhadores são poucos. Na verdade, não é o Ceará. Aqui conhece, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, orientando-nos a orarmos e a pedirmos ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, 2. De modo geral, queridos, nós crentes estamos tão ocupados em pedirmos a Deus bênçãos materiais em nosso favor, que não temos tempo para pedirmos a Deus que levante trabalhadores que estejam dispostos a levarem as boas novas de salvação aos que ainda não conhecem a Cristo. Em nossas igrejas e em nossas campanhas e correntes de oração, Deus tem encontrado a muitos que buscam a sua mão, que buscam o seu favor, que buscam os seus benefícios. Só não tem encontrado na mesma proporção os que buscam a sua face. Gente que seja disposta a obedecer ao ir de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esta foi a ordem de Jesus deixada a nós antes de subir aos céus. Quando nós olhamos para a igreja do Ocidente, parece que a ordem de Jesus está sendo entendida de outra forma. Pregar o Evangelho, entre aspas, se tornou um dos negócios mais rentáveis, mais lucrativos para alguns charlatães e mercadores da palavra de Deus. Contudo, Jesus nos ordenou a irmos por todo mundo a pregar o Evangelho a toda criatura. Agora não é desse Evangelho que esses charlatões estão pregando, está pregando, não. São as boas novas de salvação. Depois que teve aquele encontro transformador com Jesus, a mulher samaritana saiu a toda pressa pelas redondezas, convidando o povo para virem conhecer o Messias, o Cristo. O testemunho dela foi tão convincente que muitos vieram a crer em Jesus. Por que isso é tão forte, irmãos? Porque aquela mulher era conhecida na cidade como uma mulher que tomava marido de todo mundo. Já tinha 7 maridos e aquele não era dela. Ninguém dava crédito para aquela mulher, mas na hora que ela teve aquele encontro transformador com Jesus, todos deram crédito à sua palavra. Irmãos, nós temos que mudar a nossa maneira de evangelizar. Nós às vezes estamos convidando as pessoas para virem para a nossa igreja, ou para a igreja tal. Nós temos que chamá-las para ir para Jesus. A igreja é um detalhe, é algo que vai ajudá-lo nessa caminhada, mas nós temos que chamar as pessoas para virem para Jesus, porque tem muita gente perdida dentro das nossas igrejas, que estão se endurecendo cada vez mais, sem conhecerem a Cristo. Eu digo com muita dor no coração, queridos, que uma grande parte das pessoas que vão para o inferno estão dentro das nossas igrejas. São pessoas que verdadeiramente nunca tiveram uma experiência de conversão, experiência real. São pessoas que continuam pensando do mesmo jeito que pensavam antes de conhecer a Cristo. São pessoas que continuam agindo do mesmo jeito. São pessoas que continuam vivendo do mesmo jeito, negociando do mesmo jeito. São pessoas avarentas e mesquinhas do mesmo jeito. São pessoas que continuam tratando mal os seus cônjuges do mesmo jeito, tratando mal os seus filhos do mesmo jeito, tratando mal os seus pais do mesmo jeito. Eu não consigo entender um evangelho que não traz transformação, irmãos. Este não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo muda de dentro para fora e produz credibilidade na pessoa que tem essa experiência. Aquela mulher sai chamando as
para vir e conhecer a Cristo. E eles acreditam nela. E depois no final diz: já não é pelo que você me disse, mas porque nós de fato conhecemos a Cristo e vimos que Ele de fato é quem você disse que Ele é. Evangelizar. Pode você estar perguntando: o que é evangelizar? Evangelizar, eu gosto dessa definição. É um sedento falando para outro sedento onde encontrar água viva. É um faminto falando para outro faminto onde encontrar o pão da vida. É um perdido falando para outro perdido onde encontrar o caminho. É um pecador falando para outro pecador onde encontrar o perdão. É um preso falando para outro preso onde encontrar a liberdade. É um morto falando para outro morto onde encontrar a vida. Isso é evangelizar. Prometer salário melhor, casa melhor, saúde melhor, isso aí é outra coisa, é negociar com o Evangelho. Isso não é evangelizar, queridos. Evangelion, um prefixo significa bom, Evangelion, notícias, Evangelion, boas novas de salvação. A Bíblia fala que certa vez a Síria cercou Jerusalém de tal maneira que eles ficaram cercados por vários dias. E depois de muitos dias começou a acabar a comida. E escasseou-se de tal maneira a comida dentro dos muros de Jerusalém que duas mães que haviam acabado de dar à luz os seus filhos, por não terem nada que comer, o que combinaram entre si? Elas combinaram que naquele dia elas iam cozinhar o próprio filho e comer o próprio filho. E de fato, como combinaram, fizeram. Se vendia caro a cabeça de um jumento, até esterco de pomba tinha valor, onde não era qualquer pessoa que podia comprar, só as pessoas que tinham um pouco mais de recurso que podiam comprar esterco para comer. Mas Deus havia falado através do profeta Eliseu que no dia seguinte ele iria intervir, iria se vender naquela cidade uma quantidade enorme de cereais por uma bagatela. E Deus fez ouvir no arraial dos Círios, que estava fora dos muros de Jerusalém, um tropel, um barulho ensurdecedor, como se fosse o barulho de vários exércitos reunidos. E o exército da Síria bateu em retirada, deixando suas riquezas, deixando seus alimentos, deixando tudo para trás, e fugiu. 4 leprosos que ficavam fora dos muros de Jerusalém disseram: vamos no acampamento dos sírios? Nós vamos morrer mesmo? Pelo menos nós morremos em busca de alguma coisa, de alimento para sobrevivermos por mais uns dias. E quando chegaram lá, eles encontraram muita comida, muita riqueza, e começaram a pegar e tomar aquelas coisas para si. Num dado momento, ouçam o que eles disseram um para o outro. A consciência foi coletiva. E eu tenho orado e oro nesse momento para que essa consciência coletiva caia sobre nós nesta noite. Olha o que eles disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E ele saiu, foi lá no portão e anunciou. E o porteiro foi anunciando até chegar ao rei a notícia. E a verdade, a restante da história continua e diz que todos foram alimentados e não mais morreram de fome.
Será que Deus tem encontrado em nós e em nossas igrejas pessoas com esta consciência? Pessoas que reconhecem que não estão agindo bem, ficando caladas com as boas novas para si, enquanto muitas outras estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas que sejam dispostas a obedecerem o ID de Jesus. Quero concluir a mensagem desta noite dizendo que Deus continua procurando. Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Que Deus encontre mais do que choro. Que Deus encontre mais do que instrumentistas exibidos, mais do que cantores querendo se apresentar, aparecer. Que Deus encontre mais do que uma igreja que quer impressionar os outros com a forma como canta. Que Deus encontre adoradores que o adorem em espírito e verdade, a parte de mim, a parte de você. Deus continua procurando pecadores que se arrependam de todo o coração, pecadores que estejam dispostos a dizerem como Davi: eu pequei contra o Senhor. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Deus continua procurando crentes que estejam dispostos a obedecerem ao ID de Jesus. Quantas vezes, queridos, a gente vem para a igreja, convive com pessoas durante a semana, sequer temos a coragem de falar para elas de Jesus. O que mais me dói, sabe, queridos, é que muitas vezes traficantes vão nas portas das nossas casas seduzir nossos filhos, nossas filhas para as drogas, para a prostituição. Quantas vezes pinguços não cansam de ligar para os maridos, mulheres fofoqueiras não cansam de ligar para as nossas mulheres, chamando para tantos lugares. E nós muitas vezes, queridos, nos calamos quando estamos vendo que essas pessoas estão caminhando para o inferno. Será que elas têm noção? Ou será que nós mesmos temos noção do que é o inferno? Será que nós mesmos temos noção do que é o inferno? Oxalá Deus pudesse encontrar nessa noite aquilo que Ele está procurando. Vamos ficar de pé, queridos. Ó Senhor, que o Teu doce Espírito, Deus, possa nos conduzir de tal maneira, Senhor, possa gerar em nós um quebrantamento tão grande, tão real, tão verdadeiro, tão aleteiro, tão sincero, que o Senhor diga nos céus: eu encontrei no meio daqueles que congregam naquela igreja, eu encontrei adoradores que me adoram em espírito e verdade. Eu encontrei no meio daquela pequena congregação pecadores arrependidos verdadeiramente. Eu encontrei pessoas que entenderam o que significa evangelizar. Pessoas que têm essa consciência, que não ficam com a mensagem só para si. Pessoas que se preocupam com aqueles que estão caminhando para o inferno. Ó Deus, encontre em nós estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos. Eu sei que
Ó Deus amado, venha ao encontro, ó Deus, de cada um destes que nos vê e nos ouve nesse momento. Que eles sejam tocados e alcançados segundo as suas necessidades. Que o Senhor encontre entre aqueles que também não estão, mas que nos veem e nos ouvem, estas pessoas que o Senhor procura. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos veem e nos ouvem pela internet, e com a Igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos ter um encontro lá no Salão Social.